Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos e hoje a gente tem um programa especial porque a gente vive um momento importantíssimo na história energética do planeta. E em meio à COP30, o Brasil se posiciona no centro das atenções climáticas globais e o mundo assiste a uma disputa entre a urgência da transição energética e a persistência do modelo fóssil. Nesse jogo, o petróleo ainda dita as regras, seja como motor econômico ou instrumento de poder, como obstáculo para o futuro. No Brasil, essa contradição se materializa na Petrobras. Uma empresa estatal que precisa equilibrar o lucro de curto prazo e as pressões do mercado, compromissos climáticos e o seu papel estratégico para o país. Hoje a gente conversa com Jean Paul Prats, que assumiu a presidência da companhia com a missão de reposicionar a maior estatal brasileira como protagonista da transição energética. Mas entre dividendos, disputas internas, pressões do mercado e contradições entre o discurso climático e a prática exploratória, sua gestão durou pouco mais de um ano, encerrada em meio a polêmicas e o que ele próprio chamou de meses de surra. Vamos discutir os limites do Brasil em liderar uma transição energética sem abrir mão do petróleo, a exploração da margem equatorial e a adesão da OPEP+. A reação dos acionistas ao plano de reinvestir lucros e o papel de Prates nessa história toda, onde o clima, a política e o mercado conflitam. Seja muito bem-vindo ao Mercado em Investimentos, Jean Paul Prats. Um bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. Eu, inclusive, sou um dos assíduos acompanhadores do nosso mercado em investimento. Vamos lá, vamos já começar a conversar sobre a Petrobras, que é uma empresa estatal com parte de capital aberta, submetida tanto a interesses públicos quanto às pressões do mercado financeiro. E quando a sua gestão anunciou aumento dos investimentos, a fala foi lida como uma redução no pagamento de dividendos. O mercado financeiro também reagiu com ceticismo, em alguns momentos negativamente, inclusive, às iniciativas de transição energética da Petrobras. A dependência da lógica de curto prazo do mercado inviabiliza a tentativa de visão estratégica de longo prazo para o Brasil? Débora, absolutamente não. E veja, o que você mencionou aí foi o que aconteceu logo no início da gestão. Em meio à gestão, ainda em 2023, nós conseguimos reverter totalmente essa expectativa negativa, e isso foi comprovado claramente pela valorização das ações. Nós, do período que assumimos até o período que saímos, tivemos uma valorização em dólar de mais de 113% nas ações e, portanto, no valor da empresa. Isso significa que o acionista compreendeu que era possível, sim, fazer investimentos em novas fronteiras energéticas dentro de uma proporção razoável, racional, responsável, mas, ao mesmo tempo, manter a produção de petróleo, que é a vaca leiteira, digamos assim, da grande empresa estatal brasileira de petróleo, e que continuará sendo a grande estatal brasileira de petróleo por muito tempo. Então, nós conseguimos, ao longo de 6 meses iniciais de gestão, para arrematar com 15 meses totais de gestão, com essa valorização, com 15 recordes operacionais batidos e com 10 recordes históricos de cotação da ação, mostrar que era possível diversificar com responsabilidade e era possível manter e aumentar o nível de investimentos com ainda dividendos sendo pagos na proporção dos grandes lucros que a Petrobras dá. É claro que nós tivemos que alterar a regra mínima de distribuição de dividendos. Nós esperávamos, inclusive, que 2 dias depois houvesse uma queda das ações, mas conseguimos, na época, inclusive, explicar isso. Da mesma forma que conseguimos explicar a nova política de preços que atendia a um compromisso de campanha do presidente Lula
de abrasileirar os preços, isto é, trazer os preços dos combustíveis do consumidor para a realidade nacional, onde existem dezenas de refinarias nacionais e onde existe uma produção nacional de petróleo que dá para o gasto e ainda exporta mais de 1 milhão de barris por dia de óleo, fazendo de nós um exportador mais importante hoje do que o próprio Kuwait. Então, é uma realidade completamente diferente da realidade que se impunha com combustível dolarizado em tempo real. Nós conseguimos fazer essas duas coisas, mudar as regras mínimas de distribuição de dividendos e mudar a política de preços, que em última instância poderia afetar a receita da empresa, sem absolutamente traumatizar o investidor. Isso mostra que é possível, sim, no setor de energia, ter empresas mistas que funcionem, que deem contentamento tanto ao investidor privado quanto ao investidor estatal, governo, como seu controlador. E o senhor mencionou que a maioria dos países, já entrando até um pouco nesse assunto da transição energética e agora, mais recentemente, da COP30, o senhor mencionou que a maioria dos países do mundo é hipócrita até certo ponto quando se fala de clima. A COP30 coloca o Brasil como anfitrião de um discurso climático de vanguarda, mas a gente vê ao mesmo tempo a adesão ao OPEP+, a insistência na margem equatorial e a manutenção do foco em combustíveis fósseis que parecem andar na contramão. Inclusive, a COP agora acontece em meio a protestos lá em Belém e críticas de povos indígenas e movimentos climáticos em relação a esse avanço do petróleo, contra, na verdade, esse avanço do petróleo. O senhor incluiria o Brasil nesse grupo de países hipócritas do mundo? Tem espaço para um discurso honesto sobre os limites da transição em países que ainda dependem do petróleo? E o que esperar concretamente da COP30 em termos de compromissos reais? Olha, eu não considero que o discurso do Brasil em relação a petróleo esteja sendo hipócrita. Pode ser que esteja sendo em relação a outras atividades que nós vamos falar por aqui. Porque nós estamos vivendo uma COP num momento em que o setor energético brasileiro não está bem. E isso, por elegância e por comprometimento com o fato do Brasil ser o país anfitrião, não deve estar sendo colocado hoje pelas entidades que estão lá hoje desfilando e falando que o Brasil tem a matriz mais limpa do mundo, que a energia renovável está se desenvolvendo bem no Brasil, quando não está. Hoje nós temos crises em relação a cortes, empreendimentos importantes de energia eólica, por exemplo, aqui na nossa região do Nordeste e até no Sul, empreendimentos grandes que estão cortados em até 80% da sua capacidade de gerar e sem solução qualquer em relação ao empreendimento ou ao investimento que foi feito. E isso pode gerar uma crise de credibilidade muito grande no futuro. Mas isso não é assunto da COP, porque é um assunto interno, é tipo lavar roupa suja em casa, né? A gente vai ter que fazer isso depois da COP. Em relação à COP, por que eu acho que não é absolutamente falso o discurso brasileiro? Porque em momento nenhum a gente mentiu, Brasil, mentiu para o mundo. A gente disse, olha, nós chegamos tarde sim no clube dos grandes países produtores de petróleo, nós somos um grande consumidor de petróleo e, eventualmente, tínhamos sido, historicamente, um crônico importador dependente de petróleo estrangeiro. E agora, tanto quanto os Estados Unidos e outros países, a Rússia mesmo, somos grandes produtores e também grandes consumidores. Portanto, nós vamos sim fazer uso das reservas que nos restarem e das reservas que puderem ser ainda descobertas com o maior cuidado, porque temos a melhor empresa de petróleo do mundo para fazer produção de petróleo no offshore, ou seja, em alto mar, em águas profundas, a que menos tem intercorrências, a que menos teve problemas e a mais premiada internacionalmente em meio às maiores empresas do mundo. Eu mesmo fui receber o 5º prêmio da OTC pessoalmente lá na Offshore Technology Conference de Houston, como melhor empresa offshore do mundo. Temos essa empresa à nossa disposição. Então, nós temos contamos com necessidades ambientais de preservação e de transição energética que vão precisar das receitas governamentais advindas desses últimos barris de petróleo que nós produziremos e consumiremos e parte deles talvez até exportemos para outros países que precisem. Então, isso não é hipocrisia, isso é realismo, é pragmatismo
do que é necessário para a humanidade. No dia que o consumo, que é quem dirige todo esse processo, que o consumo de fato apresentar uma redução significativa, que a eletrificação não só veicular no transporte, como a eletrificação da própria indústria e outros consumidores atuais de produtos derivados de petróleo, puderem se independentizar, se autonomizar em relação ao petróleo, nós, então, como produtores, tanto quanto os novos produtores, Guiana, Suriname, Namíbia, Moçambique, que são produtores novos, mais recentes, poderemos, então, fazer um planejamento de fade-out dessa curva para depender menos também das receitas de petróleo. Até lá, Débora, ainda vamos correr aí uns 30 ou 40 anos em que a gente vai poder, sim, fazer bom uso, e aí que é importante, é assegurar que esse uso desses royalties, desses impostos, dessas receitas, da própria economia circulando no Amapá, por exemplo, no Pará, nessas regiões circundantes à Foz do Amazonas, como a área de operação da Petrobras, sejam de fato dedicados, em grande maioria, não mais em minoria, à preservação da floresta em pé, ao bem-estar das populações originárias e à transição energética, que ainda vai precisar de muito subsídio e muito incentivo. A gente vai voltar, inclusive, nesse tema, né, de financiamento dessa transição energética por meio dessa exploração da margem equatorial, mas agora eu até queria fazer uma pergunta, puxando um gancho do que você falou, que você falou, a gente tem alguns discursos hipócritas, mas que é uma lavação de roupa suja que deveria acontecer aqui dentro e não na COP. Esse discurso hipócrita, ele está mais ligado ali àqueles jabutis que teve uma tentativa de colocar jabutis ali toda vez que se tenta também discutir a transição energética, as matrizes mais limpas de energia, e aí tentam colocar carvão, outros tipos de coisa. É esse tipo de discurso que o senhor consideraria hipócrita ou outro tipo de discurso, outra coisa? Exatamente. Os jabutis são uns dos instrumentos que foram utilizados, mas existe também inércia e preferência governamental ou regulatória por um setor ou por outro. Mais prioridade, menos prioridade. Nós estamos vivendo um momento em que alguns temas estão colocados no setor energético, que, como eu disse, não cabe à COP discutir, porque são assuntos internos, mas nós temos aí discussão de térmicas a carvão subsidiadas, parte delas também atingidas por esses jabutis. Nós temos essa crise do corte compulsório de geração eólica e solar no Nordeste, que está quebrando, literalmente quebrando, empreendimentos de mais de 40 gigawatts hoje, que atenderam a leilões federais, ou seja, o governo chamou esses empreendedores nos últimos 15 anos para construir essas usinas e agora corta as receitas dela a mais de 50%, em alguns casos a 80% da receita. Ninguém vive com um corte, nem um boteco sobrevive com um corte de 80% na sua receita planejada. Nós estamos aqui numa fabricada crise sobre as renováveis, onde dizem que a intermitência da geração delas é o problema, como se fosse um problema técnico, quando na verdade é um problema regulatório de planejamento energético, porque a intermitência tem solução. E nós adiamos mais uma vez leilões de baterias, de armazenamentos, para priorizar leilões de térmicas a gás. Então, quando você disse no início do programa que o petróleo dita as regras, eu ouso dizer que não mais. O grande lobby que está funcionando no Brasil hoje não é mais o do petróleo. O do petróleo está fraquinho, porque tem uma estatal que é controlada pelo governo e meia dúzia de empresas que não apitam mais nada no jogo nacional. Quem está jogando pesado são outros lobbies, né? E esses outros lobbies, não tem nada de errado fazer lobby, desde que seja dentro da lei, evidentemente, dentro das linhas corretas do processo, mas o que tem é que há uma desproporção de forças. Então, o grande concorrente hoje do processo de entrar em renováveis, no caso da Petrobras, gerou muita crise lá, inclusive comigo, era pessoas que estavam interessadas na indústria do gás, ou pessoas que estavam interessadas na indústria do biocombustível, ou em interesses regionais. E isso não cabe na discussão numa Petrobras nacional, importante, soberana e que tem que saber que decisões tomar. Além disso, havia desproporções em relação a esses discursos, né? Temores infundados sobre direcionamentos, guinadas em relação a algumas coisas que absolutamente não eram radicais e absolutas, não eram irresponsáveis. Então, quando a gente falou, por exemplo, de offshore eólico,
nós colocamos a Petrobras para juntar sua expertise de engenharia submarina e marinha a uma nova fonte energética renovável, onde ela ia tirar de letra aquilo ali. E ela se transformou, lá na nossa gestão, no maior desenvolvedor de projetos offshore eólico do Brasil, com uma dezena de projetos próprios e outra dezena de projetos juntamente com a Equinor, que era a estatal norueguesa de petróleo, que se converteu em estatal norueguesa de energia renovável também. E tem várias outras coisas que a Petrobras poderia estar hoje lá na COP mostrando, por exemplo, e que não está, né? Então, praticamente se escondeu um pouco esse debate de que o petróleo e a empresa estatal de petróleo pode ser um driver, né? Um fator crítico e um canalizador importante, né? Para essa transição, um acelerador, mais do que isso, importante. Por exemplo, nós temos diesel, não biodiesel, diesel feito a partir de óleo vegetal. E nós estamos a ponto aí, já deve ser agora o ano que vem, de inaugurar a primeira biorefinaria que nós começamos lá, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde 100% da produção de supostos derivados de petróleo serão derivados de óleo de soja e arroz, né? Então, assim, nós estamos revolucionando o refino brasileiro, né, com o tal coprocessamento. E lá na COP está rodando motores AR10, que é o diesel com 10% de conteúdo renovável. Portanto, óleo vegetal direto numa refinaria caríssima, que você não vai parar de uma hora para outra e dizer que sumiu e acabou porque não quero mais usar petróleo. A Petrobras, o caminho dela é diferente das outras. Ela passa a misturar óleo vegetal por conta de uma patente que ela tem, cada vez mais óleo vegetal em lugar de óleo cru, na mesma refinaria caríssima e de grande escala que ela tem. Então, o potencial dela mudar a realidade do uso de combustíveis fósseis no Brasil é gigantesco, é muito maior do que qualquer outra empresa brasileira. Agora, tem que deixar. Não pode o cara do biodiesel ficar com medo de que a Petrobras vai entrar no mercado dela com diesel com conteúdo renovável e achar que isso compete diretamente com ele, o que vai acabar com o negócio dele. Porque não vai. E eu cansei de esclarecer isso. Nós não íamos jamais acabar, pelo contrário, nós iríamos nos tornar o maior comprador de óleo vegetal do agro brasileiro. Então, esses temores, essas razões, essas argumentações, às vezes infundadas, um pouco precipitadas, sem a devida explicação, levam a conflitos que acabam gerando guerras de lobbies muito prejudiciais ao Brasil. E agora até falando um pouquinho mais sobre o financiamento, né, da transição energética, até como justificativa para explorar a margem equatorial, né, os recursos de petróleo poderiam financiar essa transição. Com base na sua experiência e dentro da lógica atual de mercado, dominada também por aquela exigência dos dividendos, que acabou sendo, né, por mais que tenha sido ali no começo, sempre é um motivo de discussão quando se fala em dividendos e o retorno rápido também. É possível reinvestir os ganhos da exploração fóssil em energias limpas? E se isso é viável ou apenas uma justificativa ali para desarmar essas críticas ambientais, expandir a exploração de petróleo, e se o mercado aceitaria esse reinvestimento ou teria uma reação negativa mais uma vez? Ele vai aceitar o investimento desde que ele seja, como nós estávamos fazendo, uma decorrência natural do desenvolvimento de expertise que a empresa já tem. Então não adianta você chegar numa Petrobras, que tem mega refinarias, como eu disse, e expertise em exploração de petróleo no offshore, dificilíssima, complexa e tal, e dizer assim, olha, agora eu vou transformar essa empresa numa empresa de energia solar. Vou começar a comprar painel, fazer painel solar. Não tem nada a ver com o que ela faz. Agora, o que nós propusemos é completamente diferente. E por isso os investidores levaram para o bom lado, que a maior parte dos investidores estruturais, aqueles fundos de pensão, aqueles investidores conservadores, valorizaram esse discurso. Nós falávamos o seguinte, primeiro, a empresa vai continuar tocando seus projetos de petróleo, sim. Vai tirar a licença fora da Amazônia e vai explorar uma nova bacia, sim. E entrou nos leilões e adquiriu blocos na bacia de Pelotas, que é o extremo sul do Brasil, e vai explorar aquela região também, sim. Então, nós vamos continuar produzindo os campos do pré-sal, vamos substituir reservas para repor essa produção no futuro, mas tinha um terceiro item. Vamos começar a investir em energias renováveis com responsabilidade.
E o que é responsabilidade e complementaridade nesse caso? No upstream, na exploração e produção, significa pegar uma coisa que você já sabe fazer e fazer na outra frente. Então, eu já expliquei que a energia eólica offshore, por exemplo, é o mais próximo dessa exploração no mar que a gente está vendo aí nas imagens. No refino, adianta você, como eu disse, derrubar uma refinaria antiga só porque ela é fóssil e colocar uma coisa nova, uma planta nova, para produzir com outra rota tecnológica que você não conhece? Não. O que adianta? Você transformar os seus aparelhos, os seus módulos de refino em módulos que possam receber cada vez mais óleo vegetal ao invés de óleo cru. Fizemos isso também e vamos fazer radicalmente, no bom sentido, ao inaugurar a refinaria de Rio Grande, que é uma refinaria da década de 30, totalmente reformulada para funcionar com óleo vegetal 100%. Isso mostra que uma refinaria de petróleo pode ser convertida responsavelmente ao longo de décadas em uma refinaria que apenas processe óleo vegetal. E no caso do gás, nós tínhamos também uma equivalência com o hidrogênio verde, porque a logística é a mesma, é produto gasífero, produto com características específicas, inclusive para dar liquidez, transporte, etc. e tal, a mesma coisa. Então, nós tínhamos esses três eixos: exploração e produção de petróleo com energia offshore, refino com coprocessamento de óleo vegetal e gás natural equivalendo a hidrogênio verde. Isso era muito lógico, muito fácil de explicar e o acionista entendeu perfeitamente. Então, não tem nada de falsidade e não tem nada de arriscado, porque a proporção que você entra nessas novas frentes é muitas vezes menor e muito mais responsável do que qualquer outra paixão que alguma empresa dessas lá fora tenha tido e que sirva hoje de contra-exemplo, porque muita gente às vezes cita: a empresa tal fez um investimento gigantesco em tal coisa, não deu certo, voltou atrás. A outra fez isso, aquilo, outro, abraçou tal e tal tecnologia, também voltou atrás. Nós não fizemos isso. Nós fomos gradualmente explicando o que íamos fazer com a transição muito suave e muito responsável. Eu acho que é por isso que não houve esse trauma tão grande, né? E eu me lembro, assim, eu acompanho bastante, né, notícias de petróleo, é um assunto que eu acabo acompanhando de perto, óleo e gás de forma geral, e eu vim acompanhando as notícias em relação à Petrobras quando se tinha qualquer assunto ali, e eu senti até que começou um desgaste com essas notícias em relação à empresa, ou por reinvestimento ou por transição energética. E até eu queria entender, né, quais foram os principais conflitos que aconteceram para que esse desgaste acontecesse, principalmente ali na mídia, de forma geral, e até as divergências com o ministro ali de Minas e Energias, mesmo você dizendo que continua acreditando no projeto político de Lula, e o que o episódio revela sobre essas contradições internas na disputa entre o mercado e o projeto nacional, ou outras disputas que acontecem na Petrobras, que foram levando paulatinamente aí a esse desgaste, principalmente midiático, que eu vi a notícia dia sim, falando da Petrobras e às vezes com uma conotação negativa. Exatamente. Veja bem, a minha aderência ao projeto do presidente Lula continua completamente inabalada. O governo do presidente Lula, como todos os governos, tem falhas aqui e acolá, tem pessoas com que você concorda mais ou concorda menos. Então, tanto no mundo político como cidadão, você tem variações em relação a isso. Mas não há dúvida nenhuma que o lado é esse. Assim, o lado que eu estou é o mesmo lado do presidente Lula e de todo o seu governo, porque, inclusive, fiz parte dele e faço parte ainda como pessoa de opinião pública importante, não, influenciador de opinião pública, que tem que fazer ver que, entre um lado e o outro, este lado lida melhor com a questão da soberania, com a questão do controle das nossas riquezas, de fato, e, obviamente, isso não precisa nem explicar muito, com a questão social, né? Agora, evidentemente, numa gestão, dentro de um processo onde você está começando um novo governo, depois de tantas polarizações, tantas disputas, tantas mudanças de lado, gente que veio para o nosso governo na última hora, abordou o governo, chegou lá e tinha que ganhar seus espaços e tudo isso, vale qualquer coisa. Eu não faço isso. Mas, no caso ali, foram utilizadas várias falsas crises. Não havia falsa crise de dividendo nenhuma.
né? Dividendo, depois que é apurado, a partir do momento que você reserva o plano de investimentos, e o plano de investimentos estava totalmente correto e aprovado, não há que se discutir mais. A lei das SA manda pagar os dividendos que sobram, depois de toda a apuração, de tudo que você tem que pagar e do plano de investimentos garantido, está lá. Ou você coloca numa reserva, como nós criamos, para pagar ao longo de um ano, espaçando melhor a distribuição dos dividendos, ou você vai pagando como o Bolsonaro pagava em bateladas bilionárias. Nós atenuamos esse processo, regularizamos um pouco, mas era obrigatório pagar, senão eu ia preso e a gente ia ter um problema sério do governo. Né? A questão de escolha de projetos, de investimentos em renováveis também foi exacerbada, porque nós explicamos várias vezes que a dimensão desses novos investimentos eram apenas suficientes para medir potencial de vento, medir a tecnologias, fazer parcerias tecnológicas iniciais com o nosso grande centro de pesquisa, que tem mais de 800 cientistas à disposição, é o maior centro de pesquisa da América Latina, e você tem que usar aquilo para abrir novos caminhos, você não pode ficar fazendo pesquisa só em cima do que você já conhece, em cima do que você já faz. Então você tem que jogar lanternas para o futuro, olhar lá para frente, 30, 40, 50 anos, já está estudando baterias, novos materiais críticos, minerais, usos de eletromobilidade, coisas lá na frente, o hidrogênio, formas de carregar novos combustíveis avançados, não os combustíveis de transição de hoje, como o etanol e o biodiesel, que tem certo grau de primitivismo ainda, né? Mas já combustíveis de segunda, terceira, quarta geração, combustível para aviação, combustível para navio, coisas que as outras empresas, infelizmente, não podem fazer, porque não tem potencial assim, o histórico de pesquisa e a grana que a Petrobras tem. Então, acho que o papel de uma estatal é esse. De nada vale você ter uma estatal como país se não for para abrir novos caminhos. Se for para fazer mais do mesmo, não adianta ser estatal. Não tem o menor sentido, a não ser a defesa propriamente dita da soberania, da defesa dos recursos não renováveis. Isso a Petrobras já faz com tranquilidade, basta sentar em cima e produzir o que ela já descobriu. Mas isso não é um papel suficiente para estatal. Então eu diria que muitas falsas crises, basicamente resultantes de intriga palaciana, fofoca, enfim, coisas que acontecem no governo e não é assim, não vamos que resgatar esse processo, já passou, já está tudo bem, a empresa está sendo bem administrada, está indo no bom caminho. Só lastimo que não estivesse lá na COP, por exemplo, mostrando tantas coisas que tem para mostrar. Né? Temos aí desenvolvimentos muito importantes na área de hidrogênio verde, planta piloto de energia offshore, o maior programa de armazenamento de CO2 do mundo é da Petrobras, o Diesel R, a biorefinaria que eu mencionei, 100% de óleo vegetal, o próprio R10 que está lá rodando nos geradores e nos ônibus da COP, o maior programa de reflorestamento do Brasil, o maior programa de monitoramento de praia do mundo, né, que é da Petrobras, o programa socioambiental da Petrobras, que atinge mais de 500 municípios, 24 estados, beneficia aí mais de cento e tantas unidades de conservação, 20 e tantas terras indígenas, territórios quilombolas, tem mais de 120 mil participantes diretos contínuos, não é gente empregada a tempo integral, não, contínuo, na área do programa ambiental da Petrobras, impacta mais de 58 espécies em extinção. Essas coisas são muito importantes, porque é uma Petrobras que faz muito pela sustentabilidade e pelo meio ambiente. Você falou de uma coisa que eu acabei não falando antes, que era da receita para fazer transição energética. Não vem das empresas, principalmente. Se a gente esperar, principalmente, do mundo privado, que ele faça o grande financiamento das transições, como usuários, nós não vamos ter grandes progressos, porque cada um está pensando no seu lucro mesmo. Então, o que eu estou em proposto, que também lamento que não tenhamos perdido a oportunidade na COP, talvez ainda seja tempo para fazer isso, é que o fundo, por exemplo, o TFFF e o outro fundo que já existia da Amazônia e outros fundos ambientais que já existem, pudessem se disponibilizar, primeira coisa, receber receitas advindas da exploração de petróleo dessas novas fronteiras que eu mencionei. Não só a nossa Foz do Amazonas, Bacia de Pelotas, como Namíbia, Moçambique, outras áreas que estão se desenvolvendo agora. Que tem Guiana mesmo, Suriname, que já está em curso e tudo. E para isso seria importante o compromisso dos países. Então, o Brasil poderia dar uma virada nesse discurso em relação à margem equatorial, ao invés de esconder, escamotear e tal, dizer o seguinte: olha, nós vamos explorar isso aqui, vocês também vão, não tem jeito. Então vamos pelo menos nos entender aqui
que mais da metade dos recursos que os estados nacionais nossos vão auferir, né, porque essa indústria é altamente tributada mesmo, nós vamos dedicar a outra coisa que não seja o desenvolvimento de mais energia, mais petróleo. A gente vai dedicar isso a floresta em pé, povos originários, bem-estar dos povos originários e transição energética efetiva, não transitória, efetiva. E lá para frente buscar soluções para mineração dos materiais que constituem baterias, soluções caras, as soluções são caras, soluções para viabilizar energia solar e energia eólica sem o problema da intermitência, então baterias, sistemas de transmissão mais modernos, digitalização das redes. Vamos melhorar as concessões públicas de distribuição que estão agora vencendo, que tem que começar a ter novos compromissos já voltados para o futuro. Enfim, eletrificação, tudo mais. Então, vamos usar parte dessas receitas, nós, países, que vamos explorar essas reservas de petróleo, queiram vocês ou não, e já vamos fazer esse compromisso. Porque isso amenizaria muito esse processo. Né? Porque você garante, é um compromisso nacional, não é um compromisso de um governador, não é de uma, sem desmerecer, mas não é de uma coisa regional ou local, é uma coisa coletiva de países. E os fundos já estão constituídos, então é mais fácil ainda. Você simplesmente dedica e escolhe. Eu quero o TFFF, eu quero o Fundo Amazônia, eu quero o Fundo das Florestas Tropicais lá da Indonésia, mas eu vou fazer de alguma forma, isso vai para lá. País. Federação Brasileira, governo da Namíbia, governo de Guiana, governo inclusive de outros países aí. A Guiana Francesa, por exemplo, traz a França para o debate, nada menos do que a França e a Europa a reboque. Então, esse tipo de debate eu acho que caberia lá. Esconder a questão de usar petróleo por mais 40, 50 anos não resolve o debate climático. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. A gente poderia ficar um programa todo, mais de um programa, né? Porque um programa todo a gente já ficou, mas poderíamos ficar mais uns 2 programas falando sobre esse assunto, porque é um assunto complexo, que tem uma série aí de contradições, de conflitos, inclusive internos, com outros setores. Então, é um assunto realmente complexo e que a gente teria ainda mais perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo aqui acabou. E eu quero agradecer e deixar as portas abertas para quando você quiser participar novamente com a gente aqui no Mercado Investimentos e agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado, Débora. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito importante, porque falar de economia para a esquerda brasileira, conscientizar as pessoas de que os lobbies clássicos já não são mais os mesmos, conscientizar que as forças estão em andamento agora, nesse momento, e colocar isso no framework, na matriz do mercado financeiro é muito difícil. Então, a tua tarefa é uma tarefa muito difícil e a gente está aqui pronto para ajudar você, como o Eduardo também faz isso muito bem, todo mundo, para ajudar vocês, estar junto com o time de vocês para ajudar a entender essa complexidade toda que às vezes é traduzida com forma muito interesseira, né? Então, esse que é o problema. Às vezes ensinam as coisas já com o viés de encaixar ali o interesse específico de um setor ou de outro. Obrigado. E eu que agradeço. E é exatamente isso, né? Sempre um discurso que acaba trazendo alguma conveniência por trás. E agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, com o William Deluca e Guga Noblat. E a gente volta amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas, com um grande desafio aí que é apontado pelo Jean Paul Prats, que é traduzir tudo isso para vocês. Um beijão e até amanhã. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. E aí, Chico, vamos microfonar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou?
Comprei na loja de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.